Saudações a todos e a todas. Que prazer ter vocês aqui conosco, nos acompanhando nos episódios do ESG Connection. Aqui, onde o nosso espaço quer simplificar e conectar o ESG para a sua empresa. E hoje nós temos um episódio muito especial e trouxemos para esse episódio o padrinho Patrick, das 100 mil visualizações do ESG Connection no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa conquista. Não é não, Patrick? Bem-vindo. É isso aí, Alberto. Sejam todos bem-vindos. 2026 já começou com força total. Teremos muitas mudanças na perspectiva de negócio, né? Então, a análise de negócio, né, Alberto, passa a ser sobre uma perspectiva diferente. Antigamente, o planejamento tributário fazia diferença. Hoje vai continuar também fazendo a diferença, mas a eficiência operacional entra em destaque, né? E para o nosso episódio de hoje, nós temos aqui o nosso amigo Elvson, que vai aqui nos compartilhar com seu conhecimento sobre a reforma tributária. Seja bem-vindo, Elvson. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Patrick. É uma imensa honra estar aqui com vocês. Espero conseguir aí atender às expectativas da audiência e trazer algumas luzes, né, para esse início de ano de 2026, que promete ser muito intenso. Com a reforma tributária, a questão da governança em ESG, sustentabilidade, tem muito a ver. Então, não perca tempo e fique aqui com a gente. É isso aí, Elvson. Seja bem-vindo. Obrigado pelo teu tempo. Antes da gente iniciar, para aqueles que já nos seguem, agradeço a sua audiência. Compartilhe esse episódio com quem você entenda que é importante esse tema. E nos siga nas mídias sociais. Lá você vai acompanhar toda a nossa programação. Vamos conversar por lá. Coloque sugestões que vocês entendam que temas relevantes para a gente discutir aqui e trazer temas sempre com profundidade e focado na camada de negócio. Então, Alberto, vamos lá, né? Que temos muita coisa para entender e mitigar risco, né? Com certeza. Não é só insight uma luz, a gente tem que mitigar risco nos nossos negócios, né? Verdade. E uma coisa inédita também, viu, Patrick? Outra coisa inédita, né? O Elvson é o nosso primeiro participante a participar mais de uma vez no nosso podcast. Então nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo o outro episódio que nós gravamos com o Elvis. Ele trabalha com um segmento que é extremamente relevante para os negócios, que é planejamento tributário, lá na Intelitax, e eles têm muito a contribuir para o desenvolvimento do seu negócio. Elvison, grande prazer então, mais uma vez, recebê-lo aqui. E nós vamos começar, Elvison, antes de entrar na reforma tributária e conexão com a ESG, vamos falar um pouquinho, né, dar um prólogo, né, dessa questão de que os organismos, né, as instituições, já vêm aí olhando de uma maneira diferenciada para as práticas de sustentabilidade nos acordos tributários. Você tem conversado algumas coisas comigo e tem mostrado que essas instituições já estão olhando, já vinham olhando, mesmo antes da promulgação da reforma, da lei da reforma, e eu queria que você começasse conversando um pouco sobre isso aqui com a nossa audiência. Perfeito, Alberto. E você trouxe um ponto extremamente importante hoje para a questão de acordos tributários, né? Antes da Lei 13.988 de 2020, não existiam os acordos tributários, né? Salvo alguns negócios jurídicos processuais, mas sem prever qualquer tipo de desconto, né, na carga tributária. E com o advento dessa lei, regulamentou o artigo 171 do Código Tributário Nacional e aonde permitiu às empresas a oferecerem propostas para o fisco, principalmente para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e levando ali, né, questões de desconto em multa, juros, encargos legais e divisão dessa dívida saldo devedor em parcelas que caibam no bolso da empresa e ela consiga manter sua regularidade fiscal. Mas tem um ingrediente aí extremamente relevante. A PGFN, com a portaria 1312, ela acabou regulamentando que empresas que investam em sustentabilidade, em questão de ESG, terão benefícios maiores do que outras empresas que não o fazem. E quais são esses benefícios? Por exemplo, em média hoje você consegue reduzir da carga tributária num acordo tributário até 50% da dívida e negociar o restante até 120 meses. O ESG ele tem um plus a mais nisso, ele consegue até 15% a mais de desconto, justamente por causa dessa questão de política de sustentabilidade. Então, o investimento hoje nessas questões de sustentabilidade auxilia inclusive em acordos tributários com órgãos públicos. A União hoje está bem avançada nos acordos públicos.
Os estados, principalmente aqui em São Paulo, também avançou bastante. Só estamos aí aguardando agora as prefeituras também, né, se adequarem a isso, mas todas estão se esforçando para poder trazer essas questões de acordo tributário, prevendo aí desconto de multa e juros e voltada a políticas de sustentabilidade. Você falou uma coisa bem interessante. A forma como o mercado, o governo, entre países estão se organizando com relação aos temas do ESG, ambiental, social e de governança. E aí eu queria fazer uma conexão com a reforma tributária, com o ESG, né? Então, dentro da reforma tributária, no pilar E, né, temos o imposto seletivo, que vai trabalhar em produtos que sejam, que possam agredir o meio ambiente e a saúde, por exemplo, tabaco, né? Então vai ter um imposto seletivo que aumenta a carga tributária para desestimular produtos com essa característica. Né? Você vai no social, tem um cashback, né, para pessoas de baixa renda, cesta básica alíquota zero. E na governança nós temos o IVA dual, que simplifica a nossa carga tributária. Né? Então, eu queria que você explorasse um pouco mais como a reforma tributária, em vias práticas, elas fazem essa conexão com o ESG. Perfeito, Patrick. Nós estamos vivendo um momento inédito na questão não só tributária, mas até constitucional. O Brasil ele é pioneiro em elevar a proteção ao meio ambiente à norma constitucional. É um princípio básico hoje. A emenda constitucional 132 trouxe para nós que é dever de todos a defesa do meio ambiente. E qual que é o benefício que essas empresas têm, as pessoas em geral têm em defender o meio ambiente? Incentivos fiscais robustos que lhe estimule a investir em práticas sustentáveis e energia renovável. E, obviamente, trazendo o que você mencionou sobre o imposto seletivo, ele vem para desestimular atividades econômicas que degradem e prejudiquem o meio ambiente. Então veja que, ao passo que a Constituição Federal agora eleva a defesa ao meio ambiente a um princípio basilar do nosso ordenamento jurídico, ela também desestimula aquelas atividades que tendem a degradar ao meio ambiente, como a exploração irregular de terras, degradação de minerais, de rios, indústria do tabaco, que, de certo modo, prejudica em muito a saúde das pessoas, as indústrias de bebidas açucaradas, que podem trazer graves danos à saúde. Então, ao mesmo tempo que ela estimula as empresas a defender o meio ambiente, ela também estimula as empresas a não degradar o meio ambiente, ou seja, ajuda a você ter uma consciência maior de proteção do meio ambiente. E óbvio que foi o casamento perfeito entre defesa do meio ambiente e sistema tributário. Então, eles entenderam que, dando incentivos fiscais, mexendo no bolso e, ao mesmo tempo, desestimulando com alta carga tributária para aquelas atividades que prejudicam o meio ambiente, a defesa ao meio ambiente ela tem mais chance de prosperar aí com outros acordos internacionais e internos no nosso país. É interessante você ter trazido a questão do meio ambiente, porque as variáveis do meio ambiente realmente estão muito ali nos artigos da lei, a gente percebe, né? E aí a questão, por exemplo, de gerenciamento de resíduo, não é, Elvis? Olha, se você que está aqui agora nos assistindo, basta você procurar aí na internet. Rapidamente você encontra matérias em que o empresário foi preso porque estava destinando resíduos perigosos no meio ambiente. Foi pego em flagrante e foi preso. Então isso já é um sinal de que é importante, é prioridade as empresas olharem para a vertente ambiental. E também tem uma outra informação importante que poucas pessoas sabem. Hoje, o meio ambiente é um direito humano. Isso já foi considerado em carta pela Organização das Nações Unidas. Ou seja, e faz todo sentido. Porque se a gente ataca o meio ambiente, isso volta contra nós. A gente mora nele. A gente não mora numa entidade fora do ambiente. Não é verdade? Então, não adianta. Os negócios precisam também ter essa mudança de contexto e começar a considerar isso.
é como prejuízo ou oportunidade operacional. Então, e aí a reforma tributária, não é, Elvison? Está aí dizendo assim, a regra do jogo vai mudar e as empresas precisam se adaptar. Mas não é só meio ambiente, é também governança. Porque eu vejo que tem muita coisa lá na lei que dialoga, Elvison, com transparência. As empresas precisam começar a mostrar como operam. Existe o lado da lei, existe o outro lado do consumidor que quer entender como é que a empresa se comporta, o que é que ela está entregando, inclusive para os seus colaboradores e para a sociedade. Então isso tem um impacto e a reforma tá aí, tributária traz isso de uma forma muito clara e aí vai precisar muito de orientação e ordenamento da estratégia do negócio. Nessa perspectiva, Elvis, e com o seu conhecimento hoje ali da lei, a gente sabe que a lei ainda vai acontecer algumas coisas agora em 2026, é verdade, Sim. mas já tem muita coisa ali que é fato. Você poderia nos trazer alguns exemplos, né, dessa integração, e aí vamos pegar aqui o que o Patrick trouxe, da reforma tributária com o EDO ambiental? Perfeito, Alberto. A gente tem que preservar o meio ambiente e não é só hoje mais narrativa, né? É algo concreto. Meio ambiente virou business também, ou seja, nada melhor do que você conciliar a proteção do meio ambiente, que é essencial para toda a vida, não só humana, mas toda a vida aqui no nosso planeta, mas também ao mesmo tempo você permitir que pessoas sejam estimuladas a trazer projetos de proteção ao meio ambiente e toda a cadeia sair beneficiada. Tem os créditos de carbono, tem a questão dos incentivos para energias renováveis, ou seja, você estimula a cadeia de produção a procurar medidas alternativas. Então, assim, não está só na questão da proteção também, se a gente for avaliar de um outro ponto. É que a gente precisa de energias sustentáveis que permita ela ser renovada. Nós sabemos que as energias fósseis, né, têm prazo de validade para acabar e a gente precisa estar preparado para essa escassez futura, ou seja, por isso que é importante hoje investir em energias renováveis. Então, o que a gente observa no cenário tributário é que existem vários incentivos fiscais para a questão de energias renováveis, você mudar sua plataforma de atuação. Por exemplo, nós estamos assistindo recentemente um avanço imenso da mudança dos combustíveis para os biocombustíveis. Nós estamos vendo uma mudança do combustível fóssil para energia elétrica, energia eólica. O biometano. Biometano também, que está bem forte aqui em São Paulo. Sim. O governador do estado de São Paulo está investindo bastante nisso. Então, a gente observa que está havendo, né, um movimento interessado em fazer a mudança na forma de utilizar todos esses recursos naturais de forma mais consciente e sustentável. E, obviamente, em contrapartida, por exemplo, tem a questão dos resíduos sólidos recicláveis, que empresas que investem nesse ciclo, elas acabam tendo, né, aí, crédito presumido de imposto de renda, né, para poder abater na sua carga tributária. Então, se você observar que o investimento que você vai ter que fazer na sua empresa para poder inserir ali governanças de sustentabilidade, práticas sustentáveis, você vai ter o retorno com esses créditos, né, presumidos. Então, um retorno do crédito do investimento aí em torno de 30% do faturamento. Então, no início vale muito a pena porque você vai ter o retorno disso em 2, 3 anos no máximo. E sem contar que você começa a ser bem visto para a sociedade, para o ambiente, para os players que estão aí aplicando esses tipos de políticas sustentáveis, né? Alberto e Elvis, o que eu percebo, né, que as legislações, os grandes projetos aí nacionais, internacionais e globais, eles estão saindo daquela questão de imposto. É esse imposto, assim que eu tenho que recolher, é aquela coisa impositiva, rígida, e passa a ter uma ampliação mais com o ambiente, né? Então, a parte do ambiental, isso está incluso porque, como o Alberto falou, nós moramos aqui, então temos que cuidar da nossa morada. Tem a questão que eu já falei do cashback para pessoas de baixa renda, ou seja, se envolve com o social e a governança, que é a transparência. Sim. Então é uma tônica que não é só eu simplificar
para um único imposto e a partir dali eu aplicar e pagar e melhorar a carga tributária. Ele mexe no ambiente de negócio, né? E aí, Elcio, dito isso, quando ele mexe no ambiente de negócio, a gente tem, por exemplo, dentro da reforma tributária, split payment, né? Que Sim. você vai, na hora que você recebe o valor, o imposto já vai direto ali para o governo. Eu vi algumas pessoas comentando que isso vai tirar, né, do caixa das empresas cerca de 40 bilhões. Né? Então, ou seja, porque eu recebia a nota, recebia os impostos e recolhia no mês subsequente, eu tinha aquele valor como um fluxo de caixa. Sim, Né? Então ali eu exato. poderia fazer todo um gerenciamento, pagar uma conta, investir, e ali eu ia trabalhando o meu fluxo de caixa e oxigenando. Então, como é que isso aí, como é que o empresário precisa entender a reforma tributária sobre essa perspectiva? Como é que está o planejamento estratégico dele, conectando com a reforma tributária, por exemplo, tendo essa questão que vai afetar o fluxo de caixa, pode afetar, não vai afetar? Como é que isso impacta e o que é que o empresário precisa fazer e estar atento para que ele ajuste e mitigue o risco, né? Aí, antes de você passar a palavra, eu queria fazer uma dentro da perspectiva que eu entendo aí, que eu enxergo da reforma tributária. A reforma tributária, antigamente, para as empresas serem eficientes, ela tinha que ter um bom planejamento tributário, né? Então eu vou fazer um planejamento tributário, vou botar uma indústria lá na Zona Franca de Manaus, porque eu tenho incentivo, lei do bem, e entre outros aspectos. Hoje, com a reforma tributária padroniza, embora a Zona Franca de Manaus tenha uma característica diferente, ainda continua sendo muito atrativa. Mas está tudo padronizado. Então eu passo a ter como ponto de competitividade eficiência operacional. Como é que está esse contexto, né? esse risco, essa discussão, para que o empresário conecte a reforma tributária no seu planejamento estratégico? Não, perfeito. Perfeito sua colocação, Patrick. A gente primeiro precisa entender que a reforma tributária, ela apenas muda uma parte de todo o arcabouço tributário. Tá? Então, a reforma tributária é hoje sobre o consumo. Nós sabemos que existe tributo sobre a renda, tributo sobre o patrimônio, tributo sobre a folha de pagamento. O que nós estamos falando aqui é apenas sobre a reforma do consumo. Né? É importante a gente saber separar isso, porque aí a gente entra a questão do estoque de passivo tributário. Né? Hoje, muitas empresas, elas utilizam o seu passivo tributário para poder financiar a própria atividade. E isso não é o ideal. O ideal é você ter uma governança corporativa onde existem meios concretos de você conseguir fazer a gestão e se posicionar de forma competitiva no mercado sem precisar do estoque. O fisco, desde 2020, quando eu citei a Lei 13.988, que é sobre o acordo tributário, o objetivo dele é realmente tirar esse estoque tributário para preparar as empresas à mudança de mentalidade, de utilizar o passivo tributário para financiar a atividade. E pensar mais de forma corporativa, de governança, mitigação de risco, criação de comitês, né, e tudo mais. Então, isso, de certo modo, é benéfico para a estrutura. Essa mudança de mentalidade de você financiar a sua atividade com impostos é benéfico até para o próprio empresário, para ele entender que existem outras formas, né, mais vantajosas para o crescimento econômico, para ele poder ter uma perspectiva macroambiente do seu negócio e conseguir identificar alternativas e saídas de depender apenas do passivo tributário. Então, com a Lei 13.988, ela permitiu as empresas hoje negociar esse seu estoque, mas pensando no quê? Pensando de manter um compliance tributário de governança para que se evite utilizar desse passivo. Então, é extremamente importante hoje os empresários eles mudarem a mentalidade de utilizar o passivo tributário como forma de financiamento de sua atividade e aproveitar essas legislações. Por exemplo, antigamente o fisco, quando ele ia autuar alguém, ele simplesmente mandava a autuação por 150% de multa. Hoje, existe um ambiente de digamos assim, parceria entre fisco e empresas, que o fisco, ele, de forma preventiva, ele diz, olha empresa, você tem ali uma divergência entre suas obrigações
tributárias. Então, ó, analise você, vê aí junto com o seu departamento fiscal, sua contabilidade, onde que está o erro, porque para mim é mais importante você corrigir, me declarar o que deve ser declarado do que eu ter que despender de pessoal para poder te fiscalizar e ainda te aplicar uma multa. Então, é uma iniciativa positiva de você ter o direito de autorregularização, de sair desse ambiente truculento que anteriormente era entre fisco e empresa. Os auditores, os procuradores não queriam nem sequer saber a situação da empresa. Hoje não. Hoje você vai para uma roda de negociação com os procuradores da Fazenda Nacional, você sente essa sensibilidade deles de querer entender o negócio, de entender os projetos, qual o impacto que essa empresa tem na sociedade, quantos funcionários ela tem, quantos pais de família estão ali empregados, se ela tem uma postura de compliance, de governança corporativa. Então, isso é muito possível. Então, a gente vai passar por um momento agora de mudança de mentalidade. Por isso que o Split Payment, ele chegou para justamente isso. Então, houve um preparatório antes da reforma tributária, que a gente está olhando agora. Então, este ano de 2026 é o momento da gente pensar nessa nova modalidade, né, de segregação do imposto com as receitas e pensar de já começar a fazer aí o deverzinho de casa, que é o planejamento. Eu quero valorizar a nossa fala aqui, a fala de vocês dois, né, dizer para o nosso telespectador que, assim, nós estamos aqui falando de governança, mas é importante que se diga, né? Nós três somos conselheiros, também somos empresários, e a gente já vem estudando esse tema com profundidade. E tanto o Patrick como o Elvison valorizaram a questão da governança, por quê? Veja a complexidade do tema, mas quando a empresa tem um conselho, ela tem um diferencial competitivo de inteligência coletiva, trabalhando em prol do negócio. E olha o que você falou, Elvison. O fisco não é o inimigo. Tem muito empresário que fica achando que o fisco é o inimigo. Ele não é o inimigo. O inimigo é a desorganização interna nossa. E aí, é claro, compliance é governança. Acho que esse é um elemento fundamental para a gente começar a preparar nossa empresa para a reforma tributária. Nós estamos em conselhos que os empresários estão mensalmente, o tema de reforma tributária está na reunião do conselho. Por quê? Ele está se organizando de uma maneira proativa para preparar o seu negócio para a execução da reforma tributária. E é isso que, nesse momento, nós precisamos fazer. Ou seja, a conexão com a governança está muito clara. E tem um outro assunto, e esse assunto é espinhoso, né? Patrick, você falou da história quer dizer, o dinheiro hoje vem do passivo, está sendo usado como fluxo de caixa, mas não vai poder mais ser. Com split payment, a regra muda. E aí, a meu ver, meus amigos, as empresas têm um desafio, que é a relação com o fornecedor. Tem empresa, Elvison, que tem 200 fornecedores. É claro que, como é que é essa nossa relação hoje? Quanto que esse fornecedor vai poder gerar de crédito tributário para a empresa que está contratando? Fala um pouco sobre isso, Elvison, que eu entendo que essa relação com o fornecedor, que é um critério social do ESG, ela tem um impacto significativo para as empresas que estiverem olhando para essa variável. Roberto, antes de Elcio falar, né, você veja que a reforma tributária ela engloba a cadeia de valor. Então, não é só o tributo pagar corretamente, recolher. Perfeito. Ela envolve a cadeia de valor. Né? Então, se você não tiver um bom fornecedor, provavelmente você vai ter impacto negativo nas suas restituições ou alguma coisa desse sentido. Então, só um ponto importante, cadeia de valor. Reforma tributária, cadeia de valor. Parece que não tem nada a ver, isso é gestão. Tem tudo a ver, o Patrick e Alberto, essa colocação, porque a gente olhando hoje como que está sendo estruturada a reforma tributária, na verdade já foi estruturada, tem algumas questões ali sobre alíquotas, né, e algumas atividades ainda para poder ser devidamente delimitadas sobre os benefícios, a gente percebe que a reforma ela vai impactar toda a cadeia de valor, porque ela traz agora toda a cadeia de valor para conversar mais próximo. Questões de governança, de práticas de compliance, porque é importante existir essas questões uma vez que você vai se creditar.
como vai haver a separação, vai haver o split payment, né? Ou seja, vai separar o que é a nota fiscal do que é o valor do imposto e já vai direto para o fisco. Se aquela empresa fornecedora não estiver devidamente, né, planejada, estruturada para poder saber utilizar de forma consciente o fluxo de caixa, o comprador ele vai te fiscalizar de certo modo, de forma indireta, exigindo essas políticas de compliance, porque ela depende da tua adimplência, do pagamento em dia desse tributo, para que ela possa também se creditar, né, desse tributo e não comprometer o seu fluxo de caixa. Então perceba que hoje a cadeia de valor ela vai começar a se comunicar mais próximo. Ou seja, ela vai entrar em departamentos que o regime tributário atual não permitia que você entrasse. Ou seja, você vai querer entender a organização como um todo, para saber se realmente vale a pena você contratar ou não com aquele fornecedor, se você vai ter problemas de creditamento no futuro ou não. Vou trazer aqui um exemplo básico, só para ilustrar essa questão da cadeia de valor. As empresas hoje do Simples Nacional, elas vão continuar no Simples Nacional com a reforma tributária. Mas vai chegar um momento em 2027 que ela vai ter que optar por continuar no Simples Nacional e tributar, né, os tributos municipais, federal e estadual pelo IBS ou CBS. Ela vai poder optar por isso. E alguns players de mercado vão ficar de olho em fornecedores do Simples Nacional. Porque se porventura ele optar por não tributar pelo IBS-CBS, ele pode ser escolhido em detrimento de outro. Por quê? Porque sem tributar pelo IBS-CBS, não vai gerar crédito na cadeia. E ele vai falar, poxa, eu vou pegar uma empresa do Simples Nacional ou lucro presumido que vai me gerar crédito. Então, nós estamos passando por um momento de extrema importância sobre essa questão da cadeia de valor, né? De você estar preparado para poder atender às novas exigências, não só tributárias, mas também de compliance e de governança corporativa. Alberto, tem uns trabalhos aí, né? Então, Muito. Se os empresários, né, os gestores, os executivos não tiverem conectado com tudo isso que está acontecendo, provavelmente vai ter perda de competitividade, né? Sim. E aí o que é importante, né? 2026 a gente já inicia. Minha pergunta para você é: você já está preparado ou pelo menos iniciou o processo de revisão do seu planejamento tributário com relação à reforma tributária? Então a gente precisa estar bem atento a isso, né? É isso aí. Estamos encerrando a nossa conversa com o nosso amigo Elvison, mas a conversa encerra aqui, mas começa na sua empresa. Você tem um planejamento tributário? O que é que você está fazendo para integrar reforma tributária com prática de sustentabilidade? Afinal de contas, vai ser o divisor de águas. E aí eu passo a palavra para o nosso amigo Elvison para suas considerações finais. Obrigado, Roberto. A grande oportunidade que nós temos neste ano de 2026 é o planejamento, porque em 2027 é onde que de fato vai se materializar a obrigatoriedade do recolhimento dos tributos da reforma tributária do consumo. Então, hoje é essencial para que as empresas façam o planejamento para que ela se torne competitiva e consiga passar por esse momento de turbulência que vai ser o ano de 2026. É isso aí. Patrick, eu voto no Elvison para candidato a deputado, tá? Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Um abraço, até a próxima. Grande abraço a todos.